comentei já com você que eu li uma entrevista na Piauí com escritores da América Latina toda dizendo que da dificuldade deles de falar sobre esse momento, no momento em que eles estão vivendo, porque o momento é trágico demais e o que quer que eles tentem falar vai ficar... O recorte que eles tentarem fazer vai necessariamente estar abaixo do que está acontecendo, essa tragédia. Isso é uma tragédia, né? Isso é uma tragédia? Mas o que você acha dessa consideração dos escritores, né? Já que você é um escritor? Eu me pergunto, em qual momento estava bom para escrever? Com tanta violência diária no mundo, com tanta violência contra a criança, contra a mulher, contra populações pobres, e nas populações africanas, por que não estava ruim antes? Por que o mal-estar? O mal-estar é geral, nós não vivemos uma liberdade plena. As situações, o que nos acontece todo dia já é horrível. Eu não entendi muito bem por que eles estariam parados. Mas eu reconheço, claro, a sensibilidade artística é mais refinada, muitos podem se sentir tolhidos no que vão fazer, mas eu me pergunto, será que essa mesma não é a nossa tarefa? A nossa tarefa de enfrentar esses momentos e conseguir escrever ou fazer arte a despeito disso? Brecht escreveu quando a Alemanha estava entrando no nazismo e no nazismo. Então, e eu acho que ali sim era tragédia. Ali ficou claro que era uma tragédia, inclusive intelectual mesmo, de uma Alemanha extremamente intelectualizada, pátria de filósofos, de grandes músicos extraordinários, uma cultura extraordinária que passa a virar fascista. Então talvez seja até isso que as pessoas estejam sentindo. É tão violento que você não consegue se posicionar, né? Assim, a sua razão não consegue discernir, mas com certeza todos esses escritores estão sendo atravessados por sentimentos muito fortes, né? Todos nós. Agora, leva um tempo, isso tudo para dizer, leva um tempo. É aquela coisa que eu estava falando do Freud lá, Nachträglichkeit, a sensação de chegar atrasado, né, ao fato. E acontece que isso me deu um sentido de urgência, de me dedicar àquilo que eu faço de maneira mais ordenada e mais profunda, porque muitos projetos, muitas coisas que eu estava pensando, estava procrastinando, deixando para trás, mas o sentido da urgência para mim, do meu trabalho e daquilo que eu sou e quero fazer, isso veio muito forte. Basicamente, o que nós vemos no Brasil e no mundo é uma força do ressentimento, né? Essas forças negadoras, elas estão dando, ao meu ver, o último esperneio contra as mudanças que estão vindo. Isso aí, para mim, parece meio claro, porque elas negam, elas tentam dividir aqui a potência alheia, não tem devir, elas não se transformam, né? Então são forças que não vão evoluir, enquanto que a sociedade, e eu acredito, principalmente os mais jovens, estão apontando para outras saídas que não sejam as da ligação com o Estado e que não dependam do Estado. É uma negociação entre grupos. E essas forças me parecem muito mais afirmadoras, plásticas, do que isso. Então isso é um estertor contra a mudança. Porque essas pessoas estão ultrapassadas e querendo parar o tempo. Elas vão se autonegar, as forças negadoras elas se autonegam, elas acabam se extinguindo, né? De tanto negar, elas se extinguem. Esse fascismo é uma ideia de conservar valores, manter valores, isso é impossível. Eu acho que as pessoas precisam entender que nós perdemos. Vem um vírus e todo mundo agora assim, não, mas eu preciso trabalhar, eu preciso que a vida continue normal. Meu filho, nós perdemos, a gente não está aceitando que a gente perdeu. O mundo não pode parar, Maurício. Mas aí que tá, não podemos parar, mas ao parar nós notamos que a natureza começou a se recompor, entende? Então nós aprendemos um processo que se nós pararmos, muitas coisas se recompõem. Esse ensinamento do parar é importante. É necessário um novo pacto social, sobretudo porque também está se vendo através da pandemia que os serviços que o Estado oferecer, serviços essenciais né, saúde, educação, à sociedade, não é, como dizia até bem pouco tempo atrás, e ainda diz o neoliberalismo, não é uma coisa qualquer, é uma coisa estritamente necessária.
Você não acha? Eu acho que sim, e acho mais espantoso que alguém ache que não. Não é? Porque é óbvio. Últimas considerações? É preciso criar, é preciso vencer a apatia, a resignação e criar, fazer. Tudo bem, que nós estamos aí estamos tolhidos aí porque não podemos entrar em sala, em teatro. Mas a gente tem que criar, não pode se abater com relação à pandemia, temos que explicar o que está acontecendo. A gente tem esse dever com relação às próximas gerações. Se nós, esses autores que dizem que estão embotados, acredito, claro, mas eles têm o dever em deixar documentos, em deixar a reflexão, ainda mais sendo escritores, sendo pensadores, né? Eu acho que é isso, a gente tem que achar um jeito de criar.